Queridos, só algumas informações básicas antes da nossa leitura. O autor do livro de Jó, ele é desconhecido. Há uma especulação que o registro tenha sido feito por Moisés, mas não há como nós afirmarmos categoricamente que foi Moisés o autor do livro de Jó. Mas é importante que saibamos que Jó não é uma parábola, Jó não é uma história de ficção, Jó não é um conto de uma personagem inventada ao longo da história para falar da Teodiceia, ou seja, do problema do mal do Antigo Testamento. Pelo contrário, Jó é alguém que de fato existiu, muito provavelmente na época ainda dos patriarcas, por volta de 1500 anos antes de Cristo. E Jó, ele tem a sua vida, a sua história tão marcante, que o próprio profeta Ezequiel, no capítulo 14 do seu livro, ele diz algo sobre a justiça e sobre a integridade do ser humano, que nem se Noé, Jó e Daniel se apresentassem diante de Deus, eles mesmos poderiam se justificar a si mesmos. O próprio Tiago, em sua carta, ele vai falar sobre a perseverança de Jó, o que ficou popularmente conhecido como paciência de Jó, mas na verdade a melhor palavra para ser utilizada não é paciência, é perseverança. Existem sim diferenças de objetivos em relação à perseverança e à paciência. Paciência é quando você espera alguma coisa, que você tem a informação que pode acontecer. Mas Jó não tinha isso. Jó, quando nós lemos a história dele, ele não tem garantia nenhuma que ao final da sua vida lhe seria restituído tudo aquilo que ele havia perdido. Mas ele perseverou na sua integridade com o Senhor. Então nós estamos diante, inclusive, de um dos livros talvez mais complexos da Bíblia, com uma grande dificuldade de assimilação e interpretação, porque tem algumas coisas que acontecem no livro de Jó, algumas informações, que é difícil para a gente compreender. E longe de mim aqui poder esgotar esse tema, ou trazer a interpretação final e contundente sobre esse livro. Pelo contrário, nós vamos tirar as lições que o próprio texto ele nos dá. Então a história ela começa aqui falando sobre a biografia de Jó, quem ele era, sua família, tudo aquilo que cercava Jó, e essas informações que nós vamos ler nesse primeiro trecho. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas, juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, ou seja, trabalhadores para ele, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, 10 filhos, 10 holocaustos. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Irmãos, que linda biografia nós temos aqui. E nós vamos ver que Jó, ele poderia e era tido como um homem bem-sucedido em todas as esferas da sua vida. Primeiro nós temos a informação do caráter de Jó, um homem justo. Olha só o que diz o texto, que este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal.
Só por aí nós já sabemos que uma pessoa com tais características com certeza terá resultados bons em sua vida, porque faz o dever de casa. Uma pessoa íntegra, reta, que teme a Deus, se desvia do mal. Que tipo de peso na consciência pode ter essa pessoa? Então, Jó como um homem justo é a primeira característica biográfica dele. A segunda é que do ponto de vista material, ele era muito, muito rico, tanto que a Bíblia diz que dos homens do Oriente, ele era o mais rico de todos. Nós não estamos falando aqui da tragédia que se abateu sobre um homem que ganha 3 mil reais, se endividou no cartão de crédito, não. A gente está falando do Elon Musk da época, a gente está falando do Bill Gates, do Steve Jobs, a gente está falando de gente muito, muito, muito rica. É lógico que hoje você fala assim, não, mas talvez um fazendeiro rico tenha tudo isso, mas para aquela época, Jó, ele era o homem mais rico entre os homens do Oriente. Então, justo no seu caráter, rico, extremamente rico em suas posses, e ele também possuía uma dádiva maravilhosa que é a comunhão familiar. Porque geralmente ninguém tem essas três coisas. Ou você tem uma coisa, ou você não tem a outra. Geralmente a pessoa rica, ela tem um lar que é um inferno. Ou às vezes a pessoa é íntegra, mas ela é pobre. Mas Jó não, ele é justo, ele tem riqueza, muitíssimos servos, bens, e ele ainda tem uma família em grande harmonia. E olha, gente, eu sou filho único, mas ter 3 irmãos já dá conflito, dá BO, não dá? Imagina 10. E o que acontece aqui? Percebam a unidade desses irmãos. Eles têm um ciclo de confraternização em banquete. O texto aqui ele diz que os irmãos, os homens, chamavam as irmãs para ir ao banquete. Muito provavelmente as meninas ainda moravam com Jó. Mas aí chegava o irmão mais velho, vamos fazer aqui a nossa festa. Iam todos lá. E não dava treta nem BO, porque depois tinha um outro banquete e todos estavam juntos novamente. E assim, 7 festas. A família em harmonia. Até que Jó vem a 4ª característica dele. Então ele era um homem justo, singular no seu caráter. Ele era um homem rico. Ele tinha harmonia familiar, mas ele tinha uma característica fundamental, que ele era pastoral. Ele não era só o homem que provia para casa, ele era o pastor da sua casa. Ele fazia um sacrifício para cada filho, na pressuposição de que algum deles tivesse por acaso blasfemado contra Deus. Nem era certeza, mas ainda assim Jó, ele fazia. E ele encerra aqui essa parte falando que Jó fazia isso continuamente. Talvez todos nós olharíamos para a vida de Jó e falaríamos assim: se tem um homem nessa terra que não é digno de ser afligido por tudo quanto é, esse homem é Jó. Porque tem gente que é afligida porque merece, porque precisa, mas certamente Jó não é um deles. Esse é o primeiro ato e enredo do capítulo 1. Mas aí muda-se o cenário. Agora a gente sai da terra e agora a gente vai para o céu. A gente é levado pelo autor do livro de Jó à esfera celestial. E quando nós chegamos nessa esfera celestial, nos aponta o verso 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. É aqui que o livro começa a dar um nó na nossa cabeça. Os filhos de Deus aqui, leia-se a criação de Deus. E Satanás, acusador, é isso que a palavra Satanás significa,
adversário, ele também é uma criatura de Deus, ele também é um filho de Deus, rebelde, mas é. E ainda que nós temos a informação que o diabo, juntamente com seus demônios, ele foi lançado fora do céu, o texto nos diz que ainda assim o diabo tem que comparecer diante do Senhor. Como diria Lutero, que o diabo ele é o cachorro na coleira de Deus. Então o diabo ele não é um Deus antagônico, ele não é uma força autônoma, independente. O diabo, até para ser diabo, ele precisa de Deus. Até para isso ele precisa de Deus. Não há nada que o diabo faça que esteja oculto. E aqui vem também algo do livro de Jó que nos torce a cabeça. Algo que o diabo faça que não tenha primeiro sido autorizado pelo Senhor. Então, quem puxa a conversa aqui não é o diabo, é Deus. Então o Senhor perguntou a Satanás, olha só, em vez de deixar Jó quieto, deixa Jó na dele, está tudo bem. Deus vai lá e ele fala, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Para que Deus? Para que Deus? Deixa ele quieto lá, deixa ele na dele. Não há ninguém como ele na terra. Tudo aquilo que se falava de Jó não era apenas uma fama terrena. Aquilo que Jó era, reverberava até no céu, na eternidade. Tanto que Deus, imagina Deus falar isso de alguém. Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. As mesmas características que o autor de Jó escreveu lá na biografia dele. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? O que ele está dizendo é, tem uma razão para ele ser tudo isso. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas aí então o diabo propõe um desafio. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Se ele não vai olhar na tua cara, Deus, e vai apontar o dedo e vai blasfemar contra o Senhor, vai questionar. A lógica de Satanás aqui é de que a fidelidade do homem e a integridade que ele tem em relação a Deus é sempre circunstancial. O que o diabo quer tentar provar para Deus é o seguinte: olha, todos os seus filhos, tudo que o Senhor criou, só teme o Senhor, só é íntegro diante do Senhor, só é fiel ao Senhor, porque tem uma moeda de troca. É uma fidelidade circunstancial. Ela é uma integridade que depende de troca de favores. Ela é mentirosa, ela é enganosa, ela não tem substância. Ela não é do coração, ela é da matéria. Porque é assim, via de regra, que nós funcionamos. Inclusive nas nossas relações uns com os outros. Somos amigos e interessantes enquanto as pessoas fazem alguma coisa para a gente. Mas quando as pessoas não cumprem as nossas vontades, nós tratamos de nos esquivarmos, rejeitar e deixar.
As nossas amizades, fidelidades, ela sempre é circunstancial. O diabo aqui, ele está certo na análise dele. Então o Senhor disse a Satanás: então é isso que você quer? Então faz o seguinte, você pode fazer o que quiser com ele. Tudo que ele tem, fazer tudo o que quiser com o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Mantenha a saúde dele, mantenha a vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, uma vez autorizado por Deus, sem dúvida não existe ninguém igual ao diabo para saber trazer o mal sobre o ser humano. Porque olha como que acontece aqui. Um dia, verso 13: quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, talvez no primeiro ciclo de novo daquelas festas que iriam acontecer, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Ok, para quem é rico, muito rico, foi uma perda circunstancial de bens e servos, terrível. Mas olha o que acontece, gente. Enquanto este ainda estava falando, chegou um outro servo, correndo, ofegante. Tente imaginar a cena. Um outro mensageiro, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Jó começa a ficar preocupado. Mas enquanto esse estava falando, veio um outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os seus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Falência geral, falência total. E a gente choramingando com uma conta vencida. Mas a coisa não termina por aí. Também este ainda falava, quando o outro disse: Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, do seu irmão mais velho, dos filhos. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, Jó. Ela caiu sobre os jovens. Os filhos eram jovens, irmãos, jovens, e eles morreram, Jó. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Gente, isso é um sofrimento incalculável. A gente sabe que uma das coisas mais terríveis da humanidade é um filho morrer antes dos pais. É uma mãe, um pai ter que enterrar um filho. Imagina ter que enterrar 10 filhos de uma vez. Em questão de horas, Jó perdeu todos os bens, perdeu todos os seus servos e perdeu todos os seus filhos. Todos nós sofremos, mas honestamente, é muito difícil crer que alguém tenha sofrido como Jó. Alguém com uma notícia dessas perde a razão da vida. É o tipo de experiência que deixa a pessoa louca. É o tipo de experiência que faz a pessoa ir para a rua, se afundar em bebidas, em drogas. É o tipo de experiência que faz a pessoa ficar na sarjeta, sendo como um animal.
E aqui nós não podemos achar que Jó, ele foi cínico, ou indiferente, ou não teve empatia, porque o verso 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, sinal de humilhação, prostrou-se em terra e adorou. Que absurdo era esse Jó! Ele se humilhou, mas ele ainda se ajoelhou e adorou. E ele diz algo que ninguém numa circunstância como essa conseguiria falar ou refletir, porque é um golpe na mente, na psique humana isso, essa tragédia. Por muito menos nós estamos tomando um remédio. A gente fica com insônia, toma remédio. A gente tem um problema, toma remédio. A gente não aguenta lidar com o sofrimento, a gente já se enfia no remédio. E Jó não. Jó, ele adorou. E aí ele fala: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente passa por algumas circunstâncias e a gente não consegue falar o que Jó falou. Coisas muito pequenas, mínimas. E a gente põe o dedo na cara de Deus e: o Senhor deseja que eu seja fiel ao Senhor? O Senhor deseja que eu dê o dízimo, que eu vá na igreja? O Senhor não me cerca com nada? Eu fico imaginando a cara do diabo, sendo humilhado e envergonhado. Em tudo isso, verso 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo Jó não culpando Deus, Jó sabia que tudo que havia vindo sobre ele era de Deus, porque ele fala que Deus deu, Deus tomou. Aí a gente volta lá para o plano celestial, de novo, a gente pega o elevador e vai para o céu. Capítulo 2, num dia em que os filhos de Deus, igual ao capítulo 1, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. O diabo está lá no céu de novo, Satanás está lá de novo, e aí, Deus puxa de novo a conversa. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: talvez a gente estaria lá no céu falando: Deus, já não basta? Olha, onde foi levada essa primeira conversa? Olha Jó, e agora? Onde vai dar isso? Eu imagino lá no céu todos os filhos de Deus parados olhando. Tenta visualizar, todo mundo em silêncio, querendo ouvir essa conversa. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Deus está esfregando a cara do diabo assim, ó. Você tinha dito lá que era porque eu cercava ele, mas você está errado, ele continua. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus, se desvia do mal. E aí Deus acrescenta algo extraordinário: ele ainda conserva a sua integridade, Satanás, embora você tenha me incitado contra ele. Aqui incitado não é que o diabo levou Deus a fazer alguma coisa. A força no hebraico é ainda que você tenha feito um desafio, ainda que você tenha colocado um desafio, ainda que você tenha feito um desafio para destruí-lo sem motivo. Note isso, guarde essa informação, ela vai ser muito importante daqui a pouco. Sem motivo, fazer algo a ele sem motivo. Então o Satanás respondeu ao Senhor, parece que ele estava aqui já meio envergonhado, e falando assim: a última tentativa, pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida,
Mas estenda a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. O que o diabo está falando assim, tudo bem. Às vezes, se lhe é tirado os bens, seja família ou bens materiais, o pessoal ainda pode, num ímpeto, continuar. Mas quando é a saúde, aí não dá, Deus. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Talvez o diabo tenha pensado assim: acho que Deus não sabe o que está dizendo, porque o que eu vou fazer com ele, era muito melhor ele morrer, inclusive ele vai querer morrer, e Deus falando poupe-lhe a vida, para que ele vai desfrutar dessa refeição indigesta, chamada sofrimento, o resto da sua vida? Ele já está padecendo pela tragédia, o que virá a ele será tão trágico que ele vai sofrer ainda mais. Qual o sentido de poupar a vida de um miserável, de quase que um lixo jogado na sarjeta e na rua? Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Consegue imaginar o que é isso? É difícil para a gente até imaginar. O que é um homem com tumores malignos, da ponta do dedão até couro cabeludo? E Jó não atacou apenas o Satanás, a saúde de Jó, a vida dele, física, mas com isso ele acaba também com o casamento de Jó. Jó, sentado em cinza, olha que cena, meus irmãos, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. A única coisa que Jó tinha para amenizar o seu sofrimento era um pedaço de barro, um caco. Foi a única coisa que lhe restou. Então a mulher dele disse, até que ela foi uma guerreira também, tem que tirar o chapéu para ela, mas chegou um ponto que ela não aguentou mais. Ela falou assim: você ainda conserva a sua integridade? É ridículo, é ridículo, Jó. Amaldiçoa Deus, porque olha o que aconteceu com você, e morre. Você já está morto, mas morre de uma vez, Jó. E Jó, parece que mesmo diante de tantas aflições, ele consegue raciocinar, está mais lúcido que nós quando nós estamos abastados. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, mulher, você fala como uma louca. Temos recebido de Deus o bem, por todos esses anos, prosperidades, filhos, lar harmonioso. Recebemos isso de Deus sem questioná-lo, com um sorriso nos lábios, com alegria no coração, com festa. Por que não receberíamos também o mal? Porque a minha integridade com Deus deveria ser circunstancial. E mais uma vez, essa história termina assim como o capítulo 1, 22. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E aí a gente fala, o que sobra para esse homem? Talvez ser confortado pelos amigos. E aí o verso 11 diz que quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Então a história de Jó virou notícia.
Assim como ele era um homem muito rico e próspero, isso virou notícia, como ele virou um miserável, também virou notícia, e todo mundo ficou sabendo disso, até que eles foram lá. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, esses 3 amigos de Jó. E eles tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Qual que era o propósito? Vamos lá dar o apoio moral. Jó era nosso amigo, vamos ver o que a gente pode fazer por ele. Só que eles não têm noção de como Jó estava. Eles não têm ideia, eles sabem, mas eles não sabem. Eles ouviram falar que, olha, deu um problema, já era Jó, coisa ficou feia. Mas quando eles chegam lá, eles veem que o negócio é muito pior. Olha só, de longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. O sofrimento desfigurou Jó. Jó ficou desfigurado. Ele ficou irreconhecível. Então ergueram a voz e choraram. Quando geralmente você vai consolar alguém ou encorajar alguém, você tenta ser forte, você não chora, você até segura, fica com a voz embargada, você dá um abraço, você tenta ali se recompor. E a gente está falando aqui de 3 homens do Oriente. Geralmente a característica do homem oriental, ele é mais sisudo, ele é mais duro, ele é mais rígido em relação às questões da vida. E esses 3 homens, eles não se aguentaram, eles choraram em alta voz. Cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Eles estavam acabados com aquilo que viram de Jó. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Dependendo da situação, a gente sempre se atreve a dar uma palavra de encorajamento, não é verdade? Você chega num velório, você chega para alguém que perdeu o emprego, você chega para alguém que recebeu uma tragédia muito grande, você arrisca umas palavras. Mas a tragédia de Jó era tão severa, tão grande, que eles, tidos como sábios, sentaram 7 dias e não conseguiram nem falar. Eles estavam mudos, calados. Eles não conseguiam, porque era absurdamente trágica a situação de Jó. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Nós não vamos ler, mas fica o desafio para você ler depois o restante do livro de Jó. Mas após esses 7 dias, eles não falaram. Quem começou a falar foi Jó. Jó, ele mesmo no seu sofrimento, ele é quem dá a primeira iniciativa para desabafar e falar. Só que o tiro sai pela culatra, porque assim, ao invés dos amigos consolarem Jó, eles começam a acusar Jó. Ou seja, foi um outro tipo de sofrimento. Você vai ver um extenso livro onde os amigos de Jó estão acusando ele e Jó está se defendendo. Para ajudar você no seu tempo, qual é a lógica dos amigos de Jó? Dos 3 amigos, e mais adiante vai aparecer um chamado Eliú, lá no capítulo 34. Eles estão dizendo assim: Jó, você está sofrendo porque você é horrível. Você está sofrendo, Jó, porque você é o pior ser humano da face da terra. Tudo que você tinha, Jó, era apenas um background, era um pano de fundo, era ilusão, era para inglês ver, mas por dentro você é péssimo. E você está pagando as suas consequências, os seus erros.
Duros discursos dos amigos de Jó. E Jó, quando ele pega para falar, ele está se defendendo, ele está falando: não, eu sou íntegro, eu não fiz nada de mal. E Jó está dizendo o seguinte: o fato de eu estar sofrendo não é punição pelo meu pecado, eu estou sofrendo porque Deus está me mandando esse sofrimento. Eu não sei o porquê, mas é Deus, não é consequência. Mas os amigos estão batendo em Jó. Tanto é, lá no capítulo 14, ou melhor, 17 de Jó, o verso 3, olha como começa aí o título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou nesse trecho: sou aquele em cujo rosto se cospe. Dá-me, ó Deus, um penhor e ser o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Jó se tornou provérbio, é como se iniciasse um ditado aqui. Quando você quer falar que você está numa pior, ou quando acabou tudo, fala: nossa, eu estou muito Jó esse mês. Se tornou um provérbio. Alguém como se cospe na cara. E Jó aqui é um pouquinho do sentimento dele. E olha como eram as acusações. Se você virar aí também, no capítulo 22, as palavras de Elifaz, olha como são duras as palavras de Elifaz. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil em si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Sendo irônico, ignorando aqui. Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende e entra em juízo contra você? Jó, se você fosse íntegro, se você fosse tudo isso que dizem ser, você não estaria sofrendo. Deus não ia ser contra você. Aí olha só o que ele diz: não é o fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade, porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. Olha as acusações. Jó, pare de blasfemar contra Deus. Então, esse é um resumo daquilo que nós vemos da vida de Jó. Mas, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações para a gente, em como nós podemos lidar também com as causas da nossa vida. De fato, nós não sofremos como Jó, mas um sofrimento, ele é um assunto pertinente da nossa existência. As dores, as lutas, as provas, as tribulações. Mas o livro de Jó, ele nos dá várias lições, e eu gostaria de compartilhar algumas. A primeira delas é que nós temos que ter muito cuidado de não olhar o sofrimento sob a idolatria material. Para muitos aqui, ou da sociedade hoje, e até mesmo de nós achamos que a grande tragédia é quando ela toca as circunstâncias materiais da nossa vida, tudo aquilo que pode se tocar. É alguém que nós perdemos, é uma conta que se perdeu, é um contrato que não foi fechado, é um carro que quebrou, é uma casa que não concluí, é um financiamento que eu não paguei. A gente começa a olhar e falar: como eu estou sofrendo, por causa da idolatria material. O material, os bens, aquilo que se pode tocar, faz com que o crente se define por dentro.
E é aquele olhar sobre a vida de Jó que quando nós olhamos para Jó e fala: nossa, como ele sofreu. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Esse é um olhar de um coração que idolatra o material, que acha que o fato de ter ou não ter é a única coisa onde a sua vida precisa ancorar os pés. E a verdade é que muitas vezes Deus nos tira algumas coisas para dar de si mesmo a nós. A verdade é que os ídolos materiais que nós temos, eles não nos aproximam de Deus na grande maioria das vezes, mas eles nos separam de Deus. Porque quando nós precisamos recorrer a alguma coisa, recorremos ao nosso saldo bancário e não os joelhos dobrados no chão. Nós recorremos aos nossos contatos e à política do network. Nós não clamamos o sangue de Jesus para que Ele nos dê sabedoria, graça para continuar seguindo em frente. Quando as circunstâncias tocam as questões materiais à nossa volta, nós estamos apontando o dedo na cara de Deus e falar: Deus, eu dou o dízimo. Deus, eu contribuí com o terreno da igreja, eu vou aos cultos de domingo, eu leio a Bíblia, mas eu não consegui aquela vaga de emprego. Onde está o Senhor? E Deus está falando assim: existem coisas mais importantes do que isso. E vale a pena lembrar que Jó não tinha o privilégio que nós temos hoje. Nós hoje temos o livro de Jó. Jó não tinha o livro de Jó para ler. Jó, ele não sabia que no final da história, que nós vamos ler mais adiante, Deus o restituiria. E Deus nunca prometeu isso para Jó. Inclusive, sequer Deus respondeu o motivo do sofrimento de Jó. Talvez lá no céu Deus já tenha explicado para Jó, mas até esse momento não. Mas Jó não tinha isso. Ele se manteve íntegro e perseverante, como diz Tiago, porque ele conhecia o Senhor, e conhecia o Senhor de ouvir falar, Nós precisamos entender, meus irmãos, que o material, ele é importante, mas é importante no por enquanto. Como assim por enquanto? Por enquanto nós estamos na terra. Realmente nós precisamos das questões materiais. Precisamos de dinheiro, precisamos de carro, precisamos de veículo, precisamos de roupa, precisamos de um monte de coisa. E o problema não é ter, me entenda, o problema não é você almejar em ter, você ter sucesso no seu trabalho, no seu empreendimento, você seja próspero, meu irmão. Porque todo mundo vai ser abençoado se você gerar economia, enfim. O problema é quando essas coisas tomam o coração de Deus em nossa vida, tomam o lugar de Deus em nossa vida. O material é por enquanto, no breve tempo que nós estaremos nessa terra, mas a gente precisa entender que a vida na terra, ela é quase que diminuta comparada à eternidade. Existem outras coisas mais importantes, e também a gente tem que ter esse olhar cuidadoso do sofrimento sob a idolatria material, porque muitas vezes nós estamos dando a razão para o diabo, quando ele está dizendo para Deus: olha, a fidelidade e a integridade do seu povo é porque é circunstancial, o Senhor está dando coisas, deixe de dar e vamos ver. Aí quando um crente deixa de ser fiel a Deus, ou deixa de ser íntegro diante do Senhor porque lhe falta alguma coisa, ou porque está passando por crise, ele está falando assim: estou contigo, viu, diabo? É nós, Satanás. Você tem razão, porque enquanto Deus estava me cercando, eu estava lá, as minhas mãos eu quero, estava lá chorando, mas começou a tocar, vou sair da igreja, vou dar um gelo em Deus. O diabo só falou isso para Deus porque ele viu na terra, quando ele passeou por ela, muita gente fazendo assim. Irmãos, a coisa mais feia do crente é quando ele tem uma fé circunstancial.
quando ele tem uma integridade circunstancial, quando ele tem uma vida de fidelidade ao Senhor circunstancial. E é isso que a idolatria material faz em nossos corações. Ela nos leva a ter uma vida circunstancial. Quando eu digo isso, não estou dizendo que quando vem o sofrimento da escassez, a gente não vai sofrer. A gente sofre, a gente chora. Isso não é pecado. Jó estava mal, ele rasgou a roupa dele, raspou a cabeça. Mas ele não pecou contra Deus. Em nada ele pecou contra Deus. E a gente vai ver no discurso de Jó ao longo do livro, que ele faz os discursos que ele questiona, e fala: Deus, mas aí onde o Senhor está? Ele fica confuso, ele está perturbado, porque além do sofrimento ele tem que entrar num debate, mas ele ainda assim preservou no limiar o coração dele, em integridade e fidelidade com o Senhor. Segunda lição, meus irmãos, que a história de Jó nos dá, é que também nós podemos olhar o livro ou a história de Jó sob um olhar da indignação da justiça. É muito fácil a gente olhar para essa história e ficarmos indignados com Deus, porque numa primeira olhada nós falamos assim: Jó, ele sofreu por um problema entre Deus e o diabo. Jó estava quieto na dele. Jó, ele foi usado de modo leviano e injusto por Deus. Tem muita gente que lê a história de Jó assim, e às vezes não pergunta, não questiona porque tem medo. Mas gente, Deus foi lá e falou: mexe com Jó, faz tudo com ele. E Jó nem sabia do que estava acontecendo lá no andar de cima, no céu. Ele estava simplesmente vivenciando o sofrimento aqui na terra. Então, a história de Jó é uma história difícil, ela é indigesta, e muitas vezes parece nos mostrar que Jó é uma vítima dos desafios entre Deus e Satanás. Mas nós precisamos ter uma consideração aqui. O fato de nós julgarmos os procedimentos de Deus com as nossas lentes humanas e pequenas e finitas, limitadas, não significa que nós temos a compreensão da totalidade eterna. Até porque, meus irmãos, Deus, Ele não se deixa explicar pelos nossos sentidos e compreensão. Deus está além. Mas o que nós precisamos confiar é que Ele é justo e que Ele é bom. Mas, por outro lado, Jó não sabia, ele não tinha ideia, mas Jó estava sendo usado para a glória de Deus por toda a eternidade e por todo o reino celestial. Jó, ele é nesse livro o argumento extraordinário de Deus que reverbera por toda a eternidade. Jó é o argumento de Deus que esfrega a cara de Satanás no chão e diz: você não sabe de nada. Jó é a prova viva de que Deus está certo e de que o diabo está errado. Jó é a melhor propaganda de Deus entre todos os filhos de Deus. No palco da eternidade, nós vemos Deus sendo exaltado e glorificado através de Jó. Vemos Deus mostrando quão notável é o homem chamado Jó. E no palco da eternidade nós vemos o diabo mais uma vez se frustrando. Tanto que depois nem aparece mais o diabo indo diante do Senhor. Nem tinha cara para isso.
Irmãos, porque existem muitas coisas que nós passamos, que a resposta não está na terra, mas está no céu. E nós não sabemos as respostas do céu. Oxalá, um dia, na eternidade, Deus nos dê essas respostas. Mas por enquanto não, tem muitas coisas que nós não sabemos o porquê acontece. Não sabemos. Também dentro disso, da injustiça, que às vezes se levanta no nosso coração, nós vamos ver um contraste muito grande entre aquilo que Deus vê na eternidade e aquilo que o ser humano vê na terra, porque para todos os homens, Jó se tornou um provérbio de miséria. Jó se tornou um homem que para morrer só bastava enterrar, doente dos pés à cabeça, com uma mulher que provavelmente o abandonara, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Jó era um desgraçado na literalidade da palavra, mas na eternidade ele é um homem justo, diante de Deus. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que conserva a sua integridade. Irmãos, aqui na terra pode ser que a sua fama seja miada, pode ser que as pessoas olhem para você e falem assim: esse daí, essa daí. Não importa. Se no céu Deus conhece você como servo dele, já nos basta. Se nós conseguimos manter a nossa integridade diante do Senhor e perseverar em nossa fidelidade, qualquer título que a gente ganhe nesse mundo, ele se torna irrelevante diante daquele que nós temos no Senhor. Irrelevante diante daquele que nós temos no Senhor. E esse contraste de opiniões entre o céu e a terra é muito importante. Quão maravilhoso ver como Deus olha o nosso coração e a nossa vida diferente daquele que vê os homens. E por fim, meus irmãos, e essa talvez seja a grande lição do exemplo de Jó. Jó, ele prefigura Jesus Cristo. Ele prefigura Jesus Cristo. Jó, ele é um tipo de Cristo. Jó está apontando para Jesus, a quem Deus chama de servo, no livro do profeta Isaías, e chama de servo, e servo sofredor. Não existe nada que nos identifica tanto com Jesus como o sofrimento. Nós precisamos entender e fazer aqui as pontes de Jó e de Jesus. Assim como Jó perdeu a sua fortuna e os seus súditos, Cristo perdeu toda a sua glória. Ele deixou o trono, ele deixou os seus servos que serviam o trono na eternidade no céu. Assim como Jó perdeu seus filhos, Jesus Cristo também perdeu seus filhos pelo pecado. Também perdeu. Assim como Jó recebeu o castigo de Deus para algo que estava além da compreensão humana, Cristo também recebeu o castigo de Deus para algo que está além da compreensão humana. Como podem matar Jesus? O inocente só fez o bem. Essa é a visão da terra. Mas da eternidade, o inocente precisava ser punido, para que todos nesse inocente conseguissem a regeneração e o perdão dos pecados. Irmãos, assim como Jesus foi alvo de ofensas, calúnias e questionamentos, lá na cruz Jesus ouve: salva-te a ti mesmo. Na cruz ele é
taxado como ridículo, colocam um manto carmesim, uma coroa de espinhos, batem na cabeça dele e o reverenciam de modo debochado. E os amigos de Jó estão dizendo: Jó, você é um inútil, você é um desgraçado, você é péssimo, você é pecador. Assim como todo pecado caiu sobre o nosso Jesus. Mas a diferença é que Jó não morreu, mas Jesus morreu. Jó sofreu menos do que Jesus, Jesus sofreu mais do que Jó, porque Jesus levou todo o castigo da humanidade, Ele pagou o nosso preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, lembra as feridas de Jó? Nós fomos sarados. E não só Jesus ele sofreu, mas Ele se colocou como Deus em nosso sofrimento. Nós podemos falar que Deus sabe o que é sofrer. Deus não está numa posição fácil. Às vezes a gente olha a história de Jó e pode falar assim: Deus está numa posição confortável, só mandou. Mas não. Em Cristo Ele sabe o que é sofrer. E Jesus ele foi fiel, porque no final Ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No Getsemane Ele falou assim: Senhor, se possível, retire de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Em tudo isso Cristo não pecou. Lá no capítulo 42 de Jó, é tão lindo porque Deus não respondeu a grande pergunta de Jó: por que estou sofrendo? E Jó sempre esteve certo. O problema do sofrimento dele não foi consequência do pecado, mas foi Deus mesmo que mandou. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Pode inclusive enviar a tragédia, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Existe uma razão, existe um motivo. Eu não quero explicar isso com a minha mente finita terrena, as coisas que acontecem na eternidade. Tu perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Olha só que interessante aqui, gente. Lá no capítulo, deixa eu achar aqui. Quando acaba os discursos, então no meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este, falando dos amigos de Jó, que obscurece os meus planos? Eles estavam querendo explicar para Jó, e Deus fala: quem é esse que acha que sabe alguma coisa? Eles não sabem de nada. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Isso ele fala para Jó. E aí Deus então faz o discurso dele. Mas aí no verso 3 ele fala: tu perguntaste quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos. Jó ele está assumindo a responsabilidade para ele, no lugar dos amigos. Na verdade ele fala: eu falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Na minha tentativa de explicar e responder, eu falei coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas depois de tudo que eu passei, meus olhos te veem. E o sofrimento parece que nos muda de posição. Antes do sofrimento a gente ouve falar de Deus, depois dele a gente vê Deus. Por isso
Depois de ver Deus, olha o que Jó faz: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É igual Pedro quando se encontra com Jesus e descobre que ele não é apenas um homem na pesca maravilhosa, fala: para trás de mim, sou homem de lábios impuros, vou morrer aqui. É isso que faz o encontro com o Senhor. Depois, verso 7, que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Muito provavelmente ele falou a Elifaz, porque ele era o mais ancião entre aqueles que falaram. E ele era o representante ali dos amigos. A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Vocês ficaram falando aí que tudo que Jó sofreu é por causa dele e tal. Vocês não falaram que era reto. Como meu servo Jó falou, Jó estava certo. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam o holocausto, para que ele ofereça o holocausto a favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. No final das coisas, olha a invertida. Jó ainda tem que interceder e sacrificar pelos amigos. Se você não viu Jesus aqui, ele não vai ver em lugar nenhum. Quem é que é o nosso mediador? Quem é que se sacrificou por nós? Em quem nós estamos para sermos levados junto ao Pai? Em Cristo Jesus. Então, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Em algum lugar da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, a gente vê que Jesus é aquele que intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecarem, temos um advogado justo diante do Pai. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Jó não sabia que isso ia acontecer. Quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Não se esqueça, foi o Senhor que enviou todo esse mal para ele. Mas nós entendemos agora um pouquinho do porquê. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou Késia, a terceira Rapuque. Olha só que lindo, verso 15: em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, e assim Jó morreu, após uma longa velhice. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nessa noite, a não olhar o sofrimento pela idolatria material, a não olhar o sofrimento com uma indignação, como se Deus estivesse sendo injusto, quando Ele está fazendo com que a nossa vida seja testemunho para a eternidade, mas que acima de tudo nós possamos ver que nós servimos um Deus que também é sofredor.